Naquela semana que eu estava naquela angústia, eu levantei de madrugada, umas 3 da manhã e fui orar. Dobrei meu joelho na sala e comecei a falar com Deus. E falando com Deus, pastor James, escute o que eu vou te contar agora. Só entende quem já teve experiência com Deus nesse âmbito aqui. Eu comecei a contar para Jesus, porque aí eu fui aprender que orar não é rezar. Sim. Rezar é você ler um texto, decorar e falar decorado, entendeu? Orar é você colocar para fora os sentimentos da tua alma. Você esboçar para Deus com palavras o que a tua alma está sentindo, o que o teu coração está sentindo. Certo. Isso é orar, é falar com Deus, porque Deus é um ser pessoal, né? Não se limita, ele não está limitado a um pedaço de pau, de barro, de pedra, de gesso. Deus, o nosso Deus é um ser pessoal, em 3 pessoas, mas ele é um ser pessoal divino. Eu comecei a falar. Comecei a dizer, Deus, eu estou sozinho. Onde é que tu tá? Eu disse para Deus da madrugada. Eu estou sozinho. Tu tá vendo a minha angústia, a minha aflição? Minha esposa não quer saber. Meu pai me expulsou da casa dele com a minha mãe. Meus irmãos não querem saber. Meu sogro e minha sogra não querem. Meus amigos que eu tinha no mundo me abandonaram. O patrão mandou embora. Não, o que eu vou fazer, Senhor? Tem misericórdia. O que eu vou fazer? Será que vale a pena mesmo eu enfrentar tudo isso? De repente, pastor. Ei, escute, você que está me ouvindo, está me assistindo, querido irmão, irmã, amigo. Ei, escuta aqui que eu estou te falando. Eu vivi isso aqui. Não foi ninguém que me contou. Eu vivi. De repente eu comecei a ouvir um coral de anjo. Eu não sabia que era anjo. Uma semana de crente. Tá aprendendo as coisas com Deus ainda, né? Certo. E tô até hoje aprendendo, né? Mas eu comecei a ouvir lá no fundo, assim, aquele coral cantando. Aquele coral. Mas pensa numa voz linda, pastor. Não tem coral afinado igual, não tem. Coisa linda, coisa linda, coisa linda. Comecei a ouvir, eu fiquei quieto na minha oração, comecei a ouvir aquilo. E ali eu já estava deitado no chão, de bruço, né? Eu já tinha lameado já o assoalho da casa, a minha casa estava larga de assoalho. Tinha lameado já com lágrima, com tudo, com baba, chorando, pedindo misericórdia. E de repente eu comecei a ouvir aquele coral cantando lindo, lindo, lá no fundo, assim. Eu comecei a ouvir, assim, e foi como se eu entrasse numa redoma de glória. Não sei se você consegue entender, uma abóboda, tipo um globo, assim, eu entrei, assim. Parece que eu estava dentro de uma redoma de glória. Eu olhei para as paredes do meu quarto, uma cortina bem simplesinha que nós tínhamos, e a parede do meu quarto, aquelas cortinas, nos meus olhos, brilhava como ouro. Você está entendendo, Miguel? Tô. Brilhava como ouro. E aquele coral cantando, Maurício. E eu olhava para ver se eu via alguma coisa. Mas ao mesmo tempo que eu olhava para ver se eu via alguma coisa, eu fiquei meio que inerte, assim. Fiquei meio que paralisado, né? E aí, de repente, naquela redoma de glória, e eu ouvi aquele coral, e eu ouvi uma voz que disse assim para mim, João, eu ouvi essa voz. Não foi a minha imaginação. Não foi a coisa do meu coração. Eu ouvi essa voz. Dentro dessa redoma de glória. Eu ouvi chamar pelo meu nome. João. E eu lá no meu espírito, eu entendi que era uma voz de Deus. Tá. Eu disse, Senhor. Aí aquela voz falou para mim, fui eu quem te chamei. Fui eu quem te escolhi. Eu poupei a tua vida quando ainda criança. E é verdade. E é verdade. Eu poupei a tua vida quando ainda criança. Porque eu tenho um propósito na tua vida. E o Senhor falou muitas coisas para mim ali. Não foi muito longa a conversa que eu ouvi. Mas o Senhor disse, eu vou te fazer pastor do meu rebanho. Aquela noite, uma semana de fé. Eu vim para a igreja Assembleia de Deus naquela noite, nem pensando em ser obreiro, nem pensando. Eu queria era ir para o céu. Nem sabia o que era. Eu nem sabia, eu quero ir para o céu. Né? Eu quero ir para o céu. Né? A minha salvação eu ganhando já estou feliz da vida, né? Sim. E eu vou te fazer pastor no meu rebanho. Por muitos lugares eu vou te levar. Aí o Senhor disse, pedras lançarão contra ti. Tu muitas vezes não será compreendido. Mas eu sou contigo. O teu compromisso é comigo, o Senhor falou. Ser fiel. Enquanto tu fores fiel a mim, eu serei contigo. E aí aquele coral de anjo foi indo embora, aquela voz sumiu. E quando eu me dei por conta, eu estava tudo molhado soalho ali, choro e lágrima, eu amanheci ali. Aquela experiência que eu tive com Deus ali,
com o Senhor Jesus, com o Espírito Santo. Foi assim como se fosse, Gabriel, uma injeção de Bezentacil na veia direto. Ali me deu um ânimo, me deu uma coragem, me deu uma força. E ali eu comecei a ir para a igreja, procurei o pastor. A minha esposa tem certinho as datas que ela grava bem, eu não consigo gravar bem as datas, mas ela grava, a minha esposa Nadir, né? Mas eu falei com o pastor na época, hoje já está com o Senhor Jesus na glória. Eu disse, pastor, eu estou sabendo que vai ter batismo em águas. Aí ele falou para mim, vai ter. E eu posso me batizar? E eu já tinha sido batizado na igreja católica, mas aprendi na Bíblia que Jesus foi batizado quando adulto. Que a igreja primitiva batizava homens e mulheres, não era criança. E eu fui lá falar com ele. Ele perguntou, tu tá liberto? Eu falei, liberto do quê? Do fumo. Eu fumava 2 carteiras de cigarro por dia. Mas quando eu comecei a ter experiência com Deus, comecei a pegar nojo do cigarro. Um nojo do cigarro. Nojo do cigarro. O cheiro me fazia mal. Eu disse, não, eu tô liberto. Já fazia algum tempo que eu não fumava. Tô liberto. Senhor bebia? Bebi bebida alcoólica. Ele perguntou se ingere bebida alcoólica. Eu disse, não. Já ingeri muito, mas hoje não tenho mais esse. Então tá, se tá liberto, você acha que tá liberto, você pode descer as águas. Aí eu acho que estavam umas 2 semanas de fé e a minha esposa tem certinho as datas com ela, não gravo. E aí então eu fui batizado em águas. E quando eu saí do tanque batismal, ô Gabriel, eu saí do tanque batismal, botei a roupa, troquei a roupa e botei a gravata. Deu um desejo de usar gravata. Aí eu botei a gravata. Com camisa normal, mas botei a gravata. E saí dali. Aí em casa, a minha esposa disse assim pra mim. Num dado momento, num domingo, né? Tá fazendo a barba e tal, pra ir pro culto. Ei, escuta, posso ir pra igreja contigo? Mas eu penso que eu por dentro eu queria explodir de alegria, né? Meu Deus. Não convidei ela, não forcei ela, nada. Eu só orei, botei na mão de Deus. Eu disse, se você quiser ir, você que sabe. Mas eu dentro, né? Vamos. E aí ela disse, mas as crianças. E quando eu estava lá no mundo, no sentido da prática mundana, nós vivíamos em cinema de coisas, né, que não agradam a Deus, essas coisas eram todas lá do mundo, né? Nós não estávamos em cinema, né? Cinema e essas coisas eram todas lá. E aí nós deixávamos sempre a menina com a minha sogra. Aí eu disse pra ela assim, faz o seguinte, deixa com a tua mãe e diz que nós vamos sair. Mas se ela perguntar que nós vamos sair pra onde? Aí você diga que nós temos uma programação. Você não vai mentir, vai falar a verdade. Nós temos uma programação. Pronto, pra hoje à noite. E não diga o que é, porque se você dizer, é capaz dela não ficar com a Sabrina. Então você não vai mentir, só você vai omitir. Você diga que nós temos uma programação. E temos mesmo que a programação é ir pro culto. Tá. E aí ela levou a Sabrina, minha sogra, deixou lá. Ela não perguntou. Onde que vocês vão? Ela não perguntou. E daí fomos no culto. Naquele culto, pelo fato de eu ser tão conhecido no Iririú, de ter muito conhecimento no Iririú, eu acabei indo congregar a 7 quilômetros dali. Uma congregação chamada Espinheiros na época, hoje Shalom. Tá? Hoje Shalom. E aí congreguei lá 3 anos, parece. Congreguei lá 3 ou 4 anos, eu congreguei lá no Shalom. Tá? Uma igreja de madeira, 354 metros quadrados, que acabei, eu e minha esposa, limpando aquela igreja, zelando aquela igreja por 1 ano. Nós zelamos aquela igreja, limpando tudo e tal. Depois, né? Então fui congregar lá. E eu levei ela na igreja. Bicicleta, na garupinha da bicicleta, né? 7 quilômetros, vamos lá. E à noite estava cantando aquele hino, ó gloriosa fonte sanadora. Conhece? Ó gloriosa fonte sanadora. E aí tava cantando, quando eu li pra ela tava Maurício, igual você, assim, daquele domingo aqui, desabando em lágrimas, chorando. Eu disse, o que tá acontecendo? Eu tô sentindo algo tão gostoso, tão maravilhoso, que eu nunca senti isso aqui. E na hora do convite, ela foi pra frente. Aceitou Jesus. No primeiro culto? No primeiro culto. Não, no segundo culto. Ela foi no sábado, não tinha culto no sábado. No segundo culto ela foi. E aí o Senhor Jesus pegou ela de jeito ali. Foi coisa tremenda, maravilhosa. E ela aceitou Jesus no segundo culto. Não, aí ela foi pra casa trocando as orelhas, né? Ela disse, pois na nossa igreja não é assim, né? Na nossa igreja não é assim, na nossa igreja não tem essa coisa gostosa que eu senti lá na igreja. Não tem essa... um chamando de irmão pro outro e aquela irmandade, não tem isso aí. Eu disse, não, mas tu vai ver ainda coisas maiores ainda, tu vai ver coisas lindas. Eu falei pra ela, parece que eu tava profetizando pra ela, homem. E no domingo ela foi, daí Jesus pegou ela, o Espírito Santo pegou ela de jeito, e aí ela não aguentou, ela se entregou pra Jesus, aceitou Jesus. Aí viemos crente pra casa. Ela foi lá, pegou a menina,
Vieram cedo, porque nós chegava tarde sempre, né? Dos programas nossos, nós chegava tarde. Vieram cedo. Terminou cedo a nossa programação. Ela pegou a menina e veio pra casa.